Bom dia! Hoje são 31 de dezembro de 2018, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Este, o 42º vídeo, 42, da série Augusto Cury e Jesus Cristo. Estou aqui fazendo uma pequena série mostrando alguns livros da coleção do Dr. Augusto Cury com o título Análise da Inteligência de Cristo. E vamos aqui a mais um trecho deste livro aqui, O Mestre da Vida, certinho? Muito bem, a partir do vídeo número 39, este aqui é o 42, a partir do 39, estou aqui mostrando a fala, a escrita do Dr. Augusto Cury, porque na página 109 do livro, ele prometeu provar a existência do Deus em que ele acredita, certinho? Ele escreveu assim: agora procurarei provar que Deus existe, certinho? Então, a partir do 39, estou falando sobre isso, mostrando aqui os textos do Dr. Augusto Cury, certinho? E até agora, ele nada diz, ele nada escreve. Ao contrário, escreve, escreve, escreve e nada fica. Por quê? Porque é impossível alguém provar a existência de um ser que existe apenas no cérebro humano. O homem é uma criação, ou melhor dizendo, os deuses são uma criação do homem. É o homem que cria deuses conforme sua cultura. Então, quando alguém tenta provar a existência de um deus, ou de vários deuses, essa pessoa escreve, escreve, escreve e nada fala. Porque, é o que eu digo, é impossível provar a existência de um ser que está apenas no cérebro humano. É impossível provar a existência de deuses e de um Deus, como também é impossível provar a existência do lobisomem, do saci-pererê, da mula sem cabeça, do bicho-papão. É impossível, por quê? Porque deuses, lobisomem, saci-pererê, boitatá, mula sem cabeça, duendes, são seres irreais que existem apenas na mente do homem, certinho? O homem cria esses seres. É por isso que o Augusto Cury, como estou mostrando aqui, escreve, escreve, escreve e nada diz. Repito, na página 109 ele diz: agora procurarei provar que Deus existe. E estou mostrando aqui. E nada de prova que Deus existe. E aqui vamos a mais um texto aí do Augusto Cury, certinho? Aqui está. Muito bem. O título do vídeo é Augusto Cury e Jesus Cristo, 42º vídeo. A expressão Jesus Cristo é do Dr. Augusto Cury. Eu não digo Jesus Cristo, eu digo apenas Jesus. E por quê? Porque eu sei que o Jesus das narrativas lendárias do Novo Testamento nunca foi o Messias, Cristo em grego, aguardado pelo povo dele, o povo judeu. Então Jesus nunca foi o Cristo. Se ele nunca foi o Cristo, eu não posso dizer Jesus Cristo. Eu digo apenas Jesus. Certinho? Muito bem. Vamos agora à página 110 do livro de Augusto Cury, O Mestre da Vida. Repito, na página 109, um pouquinho antes disso aqui, ele diz que agora procurarei provar que Deus existe. E aqui mais uma prova. Só que isso aqui não é prova, como eu digo. Aquele que tenta provar a existência de um Deus, seja qual Deus for, vai cair aqui no vazio. Vai escrever, escrever, escrever e nada fica. Certinho? Muito bem.
Eu vou ler isso aqui agora e gostaria de que vocês aí, que estão assistindo a esse vídeo, vocês me ajudassem. A única ajuda que eu quero de vocês é que vocês aí não fiquem rindo. Alguém aí vai rir, querer rir, e vai atrapalhar a minha concentração aqui, certinho? É a única coisa que eu peço. É o silêncio de vocês, a atenção de vocês, certinho? Não riem, porque irão atrapalhar minha explicação aqui. Vamos lá? Vamos. Muito bem. Na página 110 está assim o título: Deus não é uma invenção do intelecto. Isso aqui é uma frase do Dr. Augusto Cury. Na verdade, Deus é uma invenção do intelecto, é uma invenção do homem, da mente, do cérebro. É o cérebro que inventa deuses, corretinho? Muito bem. Então vamos aqui. Assim escreve o Augusto Cury. Questionar a existência de Deus é oportuno, pois sabemos que a ciência está se voltando cada vez mais para a espiritualidade. O ateísmo, tão em moda na primeira metade do século XX, começou a implodir nas últimas décadas. No século XXI, a sede de descobrir quem é o autor da vida só fará aumentar. Um dos motivos que promovem essa procura é o vazio deixado pela ciência. Nunca a ciência avançou tanto e nunca as pessoas estiveram tão expostas aos transtornos emocionais, tão vazias e sem motivação na vida. É o que escreve aí o Dr. Augusto Cury. Vamos analisar o que ele diz aqui, e coloquei no quadro. Então o Dr. Augusto Cury, na página 110 de seu livro, ele coloca isso aqui. Diz ele que a ciência está se voltando cada vez mais para a espiritualidade. Diz ele que o ateísmo começou a implodir nas últimas décadas. Ou seja, o ateísmo começou a desmoronar. O número de ateus cai a cada ano, diz aí o Augusto Cury. Diz ele também que a ciência deixa um vazio que só pode ser preenchido pelo autor da vida, pelo Deus aqui em que ele acredita. E diz o Dr. Augusto Cury que apesar do avanço científico da ciência, as pessoas estão cada vez mais expostas a transtornos emocionais, vazias e sem motivação na vida. Vamos analisar aqui rapidamente cada uma afirmação do Dr. Augusto Cury, certinho? Cada uma afirmação dele aí. E nenhuma delas se sustenta. O Dr. Augusto Cury é especialista em fazer afirmações que não encontram respaldo em pesquisas, em estatísticas, etc. Ele vai apenas afirmando coisas que é do bel prazer dele. E ele não se preocupa em fazer uma investigação para ver se o que ele diz realmente é uma verdade ou não. Ele gosta muito de palavras genéricas. E aí cai facilmente no engano, no erro. Então vamos aqui pegar a primeira afirmação do Augusto Cury. Ele diz assim: a ciência está se voltando cada vez mais para a espiritualidade. Isso aqui não é verdade. Espiritualidade, o que é isso? Espiritualidade. Espiritualidade é aquela procura do homem, é aquele deslumbramento do homem diante do inefável, diante do transcendental. Quando o homem não conhece uma coisa, ou não conhece, por exemplo, o universo de forma 100%, quando um homem se depara com fenômenos que ele não conhece, aí desperta a curiosidade dele.
E aí ele busca o inefável, busca o transcendental, busca a consciência cósmica que não existe. Então, espiritualidade é um pouquinho diferente de religião. Quem trabalha com a espiritualidade, que busca o inefável, busca o transcendental, quem trabalha assim, critica os deuses das religiões. Critica, por exemplo, o Deus da Bíblia, o Deus do Alcorão. Quem trabalha com a espiritualidade. Então, o que distingue a espiritualidade das religiões é isso. Quem trabalha com a espiritualidade busca desvendar os mistérios do universo e não passa apenas também de mera ilusão. Os espiritualistas também propagam ilusão. E o povo adora os espiritualistas porque o povão adora ilusão. O ser humano ama a ilusão. Daí o sucesso de religiões e de espiritualistas. Diz o Cury que a ciência, a astronomia, a biologia, a química, a física, a astrofísica, diz aí o Cury que essas ciências estão se voltando cada vez mais para a espiritualidade. Isso aqui é uma brincadeira do Dr. Augusto Cury. Ele é gaiato. Ele é gaiato. Não existe nada disso de ciência se voltando para a espiritualidade. Pegue nas universidades por aí, vá lá e pegue o currículo das disciplinas de cada curso desse. Vá a uma universidade federal, onde você mora aí, e procure ali saber as matérias que estão no curso de biologia, de química, as matérias que estão no curso de astronomia, as matérias que estão no curso de astrofísica, de química. Vá lá e procure. Você não vai encontrar uma matéria chamada espiritualidade. Não vai. O que acontece é que alguns cientistas, e isso uma decisão pessoal, alguns, e não academias científicas, alguns cientistas que têm a liberdade de ter sua crença, de ter também sua ilusão, alguns aí falam sobre espiritualidade, mas isso não significa que espiritualidade seja aí um ponto, entre aspas, um ponto de conhecimento para os cientistas. Não, nada disso. Então não é verdade que a ciência está se voltando cada vez mais para a espiritualidade. Não. Algumas pessoas aqui que fazem um curso científico por aí e tem sua ilusão e tem sua religião, aí essa pessoa propaga coisas que nada tem a ver com o que defendem as academias científicas. Então não é verdade dizer que a ciência está se voltando cada vez mais para a espiritualidade. Diz o Augusto Cury também aqui que o ateísmo começou a implodir nas últimas décadas. Ele diz que os ateus, o número de ateus, está reduzindo aí cada dia que se passa. Cai o número de ateus. E que estão aí abraçando o Deus aqui em que ele acredita. Isso aqui também é uma brincadeira do Augusto Cury. Nem há necessidade de fazer uma pesquisa para saber se o número de ateus aumenta ou diminui. Nem há necessidade disso. Basta você acessar o YouTube, por exemplo, e ver ali. Você vê um universo de ateus e pessoas revelando o seu ateísmo. Até mesmo pessoas que gostam de manter isso em sigilo, de não propagar, mas propagam. Até mesmo aí, você vê doutores em história, etc., não é? Como o Karnal, não é isso? Que mostrou aí o seu ateísmo. Então dizer que o ateísmo se enfraquece a cada década, isso aí é uma brincadeira sem gosto, certinho? Muito bem. Diz o Augusto Cury que a ciência deixa um vazio que só pode ser preenchido pela
pelo autor da vida, por Deus. Diz ele aí que a ciência deixa um vazio. E esse vazio aí a que ele se refere é que a ciência, obviamente, não responde a todas as perguntas, não responde a todas as dúvidas, porque ciência é razão, ciência é conhecimento, é estudo, é pesquisa. Então, o mundo, os fenômenos que estão no mundo, no universo, são inúmeros, muitos aí não desvendados pela ciência, e fica sempre um vazio, porque a ciência, obviamente, repito, não vai responder a todas as perguntas. Certinho? Então esse vazio fica. E diz ele que esse vazio deixado pela ciência é preenchido pela crença religiosa, e aí pelo Deus em que ele acredita. Ora, a ignorância está aqui, o desconhecimento está aqui. A ciência vai avançando e ela vai revelando inúmeros fenômenos. Quando você pega o homem antigo, da idade da pedra lascada, o homem ali não sabia nada. Era uma ignorância sem fim. Tudo era atribuído aos deuses. Aí surgiu, muitos e muitos anos depois, surgiu a ciência, o conhecimento científico. Então a ciência, ela vai revelando fenômenos antes desconhecidos e que hoje são conhecidos pela ciência. Então, quando a ciência não descobre um fenômeno qualquer, ele ainda é desconhecido pela ciência, é aí que o povão entra. Como a ciência não descobriu aquele fenômeno ainda, aí aquilo abre brecha para a imaginação das pessoas. Aí as pessoas, de forma ignorante, bastante ignorante, começam então, naquilo que a ciência ainda não descobriu, começa ali a navegar. Cada uma pessoa diz uma coisa diferente, porque a ignorância ela é ampla. Como a ciência não descobriu, então eu vou aqui dizer o que eu quero. Aí vem os deuses. Os deuses ocupam aqueles espaços apenas em que a ciência ainda não revelou. Certo? O Deus ocupa apenas aqueles espaços. Os espaços que a ciência descobre, os deuses já vão desaparecendo. Então, cada vez que a ciência avança, o campo dos deuses fica reduzido. Entendeu? Muito bem. Então, esse vazio que a ciência deixa aqui, que ele quer dizer, é preenchido pelas crenças religiosas, pelas ilusões religiosas. E diz Augusto Cury, apesar do avanço científico, as pessoas estão cada vez mais expostas a transtornos emocionais, vazias e sem motivação na vida. O fato de as pessoas estarem com transtornos mentais, ou emocionais, com transtornos mentais também, o fato de as pessoas estarem vazias, o fato de as pessoas viverem sem motivação na vida, isso aí nada tem a ver com a ciência. Nada tem a ver com conhecimento científico. Mas ele insinua aqui, o Augusto Cury está insinuando, que a ciência não faz nada em favor das pessoas com esses problemas. E que somente a crença em Deus é que vai resolver aí esses problemas das pessoas. Diz o Augusto Cury que esse vazio aqui deixado pela ciência é preenchido pelas religiões, pela crença em Deus, no Deus em que ele acredita. Então ele diz aqui que as pessoas estão com transtornos mentais, transtornos emocionais, as pessoas estão vazias, as pessoas vivem sem motivação, e que isso aqui a ciência não consegue resolver, que somente a crença em Deus é que resolve isso aqui. Ora, o erro do Augusto Cury aí, mais uma vez, é gravíssimo. É gravíssimo. Por quê? Por uma razão bem simples. Veja aqui, eu coloquei um quadro. Pessoas com transtornos emocionais, vazias e sem motivação na vida. Muito bem. Então vamos mostrar aqui os ateus. Os ateus são pessoas
Crentes são pessoas. Crentes aqui, pessoas que acreditam em deuses, certinho? Diz Augusto Cury que a ciência não consegue resolver esses problemas aí das pessoas, que somente a crença em Deus é que resolve esses problemas, deixa a pessoa com motivação na vida. Isso aqui não é verdade. Não é verdade, não corresponde às estatísticas. Vamos aqui os ateus. O número de ateus é muito reduzido. O número de ateus aqui no Brasil, por exemplo, é muito reduzido, não é? Muito bem. A quase totalidade do povo brasileiro, a quase totalidade, é crente em Deus. E aí no Deus dos cristãos, que foi um Deus criado pelo povo hebreu. Então, no Brasil, a quase totalidade das pessoas, a quase totalidade é crente. E os problemas de transtornos mentais, transtornos emocionais, pessoas vazias e pessoas sem motivação na vida, o maior número, obviamente, está aqui, no mundo dos crentes. Então, crer em Deus, crer em deuses, não afasta o homem de transtornos emocionais, como diz aqui o psiquiatra Augusto Cury. O fato de uma pessoa acreditar em Deus, em deuses, aqui no Brasil, não afasta essas pessoas de serem vazias. Não afasta essas pessoas de não terem motivação na vida. E aqui está o exemplo. Um universo de crentes, muito mais do que o universo de ateus, o universo de crentes apresenta esses problemas aqui de forma clara, pública. E aqui temos suicidas no Brasil. A maior parte, a quase totalidade das pessoas que cometem suicídios no Brasil são crentes. As estatísticas provam isso aí. Não são ateus. Eu já presenciei vários casos de suicídio, até já contei aqui. Todos os casos aqui, lá em Fortaleza e aqui em Brasília, que eu soube de suicídio, e até mesmo com um amigo meu, todos os casos de suicídio, todos, as vítimas eram crentes, pessoas que acreditavam em Deus, e no Deus de Jesus, no Deus dos cristãos. E mesmo assim, se suicidaram. Então, crer em Deus, como diz aqui Augusto Cury, não traz essa tranquilidade como ele propaga. Não afasta transtornos emocionais. Não afasta o vazio das pessoas. Entendeu? Então veja, terroristas, os grupos terroristas que nós temos hoje, todos eles formados por pessoas crentes que acreditam em Deus. São os terroristas aí, matam em nome de Deus. Então isso aqui, dizer que a crença em Deus traz esses benefícios aos seres humanos, isso não é verdade. Estupradores aqui no Brasil, inúmeros, eles são crentes em sua quase totalidade, não são ateus. E mesmo crentes, eles praticam estupros. Eles têm transtornos emocionais, transtornos... eles são vazios, eles não têm motivação na vida, mas são crentes e não ateus. Você vê homicidas, 65 mil pessoas, 1000, são assassinadas no Brasil a cada ano. A quase totalidade dos homicidas são crentes, acreditam em Deus, mas não evitam esse mal aí. Os corruptos da Lava Jato, pegue ali os corruptos da Lava Jato e veja ali os ateus e os crentes. A quase totalidade são crentes e não ateus. Veja também os suicidas coletivos. Você vê aí o reverendo Tom Jones, né? Jim Jones, que levou quase 1000 pessoas ao suicídio coletivo. Eles eram crentes, acreditavam em Deus. E mesmo assim praticaram suicídios coletivos. Davi Koresh, lá nos Estados Unidos. São inúmeros aqui os que praticam suicídios coletivos. E eles aqui, os suicidas coletivos,
são crentes, acreditam em Deus, mas estão ali com seus problemas, com seus transtornos emocionais, são pessoas vazias e não têm motivação de vida. Certinho? Então insinuar, como faz aqui o psiquiatra Augusto Cury, ele aqui está brincando, insinuar que a ciência deveria resolver esses problemas e que esses problemas aqui das pessoas só são resolvidos com a crença em Deus, dizer que a crença em Deus resolve problemas de transtornos emocionais, o vazio e a não motivação para viver, dizer que isso aqui, assim, a crença em Deus resolve, é uma brincadeira do Augusto Cury que as estatísticas simplesmente provam. Outra coisa, espiritualistas, é o que eu digo, é mais uma ilusão. Espiritualistas, eles vivem na ilusão. E o povo adora os livros de espiritualistas, porque o povo, o ser humano, como já dizia Sigmund Freud, o pai da psicanálise, o ser humano adora ser iludido. Então, espiritualistas aqui, alguns, pesquise aí. Na Netflix, entre na Netflix, na sua casa aí, se você é assinante, veja o documentário Holy Hell, com o espiritualista Michel, chamado de professor. Veja lá esse espiritualista aí. Assista a série também na Netflix, Wide Wide Country, com o espiritualista Bhagwan, mais conhecido por Osho. Assista lá e veja o que esses espiritualistas fizeram. Veja o espiritualista brasileiro querido por atores de televisão, atrizes, o Siri Prembaba, brasileiro. Veja aí a história dele, espiritualista. Eles fazem livros aí de autoajuda. E veja o Deepak Chopra. Deepak Chopra, ele é médico, mas é um espiritualista lá da Índia. Ele é indiano e mora há muitos anos nos Estados Unidos. Está milionário vendendo livros de autoajuda. Um dos livros dele se chama Cura Quântica. Cura Quântica. Não ria, por favor. Isso aqui é coisa séria. Estou pedindo para você não rir. Cura Quântica. Outros livros deles aqui, por exemplo, os 7 segredos, acho que 7 segredos capitais para o sucesso. Livro de autoajuda, de Deepak Chopra. Espiritualista famoso nos Estados Unidos. Milionário. Então veja bem o que são os espiritualistas. Eles vivem também na ilusão, na busca do transcendental. Muito bem. E sobre o Cury, ele diz aqui que o ateísmo está caindo. Ora, o ateísmo sempre houve. Até mesmo na Bíblia, você tem ali os ateus. Em Salmos 14:1 temos: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Deuses não existem. Até isso, o ateísmo estava no mundo da Bíblia. E quem afirmou isso aqui, que não há Deus, mesmo estando na Bíblia, muito antigo, estava aqui há 200 milhões de anos-luz à frente dos que escreveram a Bíblia. Aqui o ateísmo, não há Deus, na própria Bíblia, isso aqui há mais de 4.000 anos. Esses aqui afirmaram a verdade. Então o ateísmo nada tem a ver de implosão. Isso é uma brincadeira do Augusto Cury. Portanto, aí mais um vídeo e muito obrigado.